Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Bom, muitas pessoas queriam saber a respeito do concurso público de Santo André, se ia ter chamada, se não ia. Fiz a postagem no Colabora Concursos, já tem alguns dias, mas eu precisava fazer o vídeo também falando a respeito um pouco desse assunto, o que eu penso acerca de tudo isso. Depois do vídeo, dá uma lida também no texto, que é muito importante. E lá tem o vídeo do prefeito de Santo André. Bom, o que acontece? Essa organização, olha só, o prefeito de Santo André ia dar entrevista na rádio. E o pessoal no grupo, pelo menos são vários grupos de Santo André, mas tem um grupo que eu tô lá, eu acho que eu sou administrador desse grupo. Acho que foi o que eu criei. E as pessoas estavam se organizando e eu tenho alguns palpites. Eu falei, olha, se vocês forem mesmo na live, ou na live da rádio, ou na live do prefeito, vocês têm que cobrar chamadas. Fala, e as chamadas de professores, quando que vai acontecer? A gente não pode falar a chamada do concurso, que ele fica confuso, pode até confundir com o concurso que está parado aí. E também importante falar sobre o decreto do contingenciamento de gastos, né? O decreto lá da contenção de gastos que basicamente impede que a prefeitura faça qualquer nomeação, qualquer chamada, qualquer gasto com o pessoal, certo? E foi isso que os professores fizeram também, os ADIs, muita gente comentou, pediu e finalmente, durante a entrevista na rádio, foi questionado a respeito disso, a respeito da chamada do concurso, e aí ele justificou falando do decreto. Vamos dar uma olhada. Decreto de contenção de gastos de outubro do ano passado. Sim. Tem relação, prefeito? Teve, e ele se encerra essa nossa limitação em 31 de janeiro, Leandro. E essa contenção de gastos, ela teve relação com a queda do ICMS. Quase todas as cidades fizeram, as grandes cidades. Nós perdemos quase 80 milhões de ICMS ano passado. Né? Então, foi uma perda muito significativa. Não estava prevista. O próprio governo do estado está sofrendo. A maioria das cidades, tirando aquelas que tem uma arrecadação per capita muito fora da curva, aí a gente tem, no ABC temos São Caetano, né? O caso de São Caetano, sim, que tem uma das maiores arrecadações, sim, per capita do Brasil, mas todas sofreram. Né? E a grande maioria acompanha Osasco, Guarulhos, Campinas, todas fizeram esse decreto. E tem relação, sim. Então, a partir de fevereiro, Leandro, a gente está apto novamente a chamar, a gente vai utilizar esse concurso, tanto que a gente homologou. E são professores e APIs também, são os dois. Vai chamar a partir de fevereiro. A partir de fevereiro, de acordo com a demanda. Tá. Né? E tem demanda na rede e a gente vai chamar. Então, essa limitação, que é uma limitação ligada diretamente à queda do ICMS, né, que foi muito significativa, ela vence, vamos dizer assim, dia 31 de janeiro. A partir de fevereiro, nós estamos aptos novamente a contratar. Deixa eu aproveitar o tema de... Mas foi ótima a sua pergunta. Não, legal, tem bastante gente perguntando. Deixa eu aproveitar falando... Então tá, ele explica aí que não teve chamadas, as chamadas não estão acontecendo por causa da contenção de gastos. E o que eu achei interessante e importante nessa entrevista é que ele fala a data que vai cair o decreto, dia 31 de janeiro. Então assim, não tem muito o que fazer, temos que esperar até dia 31 de janeiro, ver se saiu a publicação da revogação do decreto. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que estar observando. Então, no dia 31 de janeiro, estaremos aí de olho. Vai ser uma quarta-feira, tá bom? O grupo se mantém, tá? Estou deixando na descrição do vídeo o link do grupo de aprovados de Santo André. Quem quiser participar, acho que tem vaga lá ainda. Então, no dia 31 de janeiro, a gente se organiza para acompanhar o diário oficial e ver se realmente caiu este decreto. Caiu o decreto de contenção de gastos, já em fevereiro a gente começa a cobrar as chamadas de concurso aí para o Santo André. Agora, Santo André chamando em fevereiro, gente, vai ser complicado. Vocês, ou nós, eu prestei concurso para professor também lá. Se a gente for chamado em fevereiro, vamos assumir em março. No finalzinho de março, talvez até em abril, em algumas situações. Então assim, a gente vai pegar o bonde realmente andando
E é complicado, né? É complicado. A prefeitura vai acabar tentando se sustentar da maneira que pode ali, se faltar professor fazendo hora extra, através dos flex, né? Tem o projeto de flex na prefeitura de Santo André. E, na pior das hipóteses, dividir sala, o que é triste. Né? O que é dividir sala? Por exemplo, tem um terceiro ano que não tem nenhum professor, não tem substituto, não tem flex, não tem hora extra, não tem nada, não deu. Aí pegam aquela turma, isso na pior das hipóteses. Veja como é ruim isso. Aí pegam aquela turma e divide em várias salas, né? Entre os terceiros e os quartos, segundo ali, enfim. Né? Tem um menino muito grande do terceiro, vamos colocar no quarto ano. Um menino menorzinho, pequeno, então vamos colocar junto com o segundo. Tem terceiro aí para dividir? Vamos pôr. Então, uma sala com 30, coloca 6 em cada sala. E aí é difícil, né? Aí o colega acaba pegando a turma dividida. Isso na pior das hipóteses. Uma outra coisa ruim que vai estar acontecendo agora, para quem já é da rede, já trabalha na rede, é que, por exemplo, aumentou o número de aulas de arte. São 2. Era uma, agora são 2. Então o professor de arte vai pegar 2 aulas. Só que não tem professor de artes. Tem que esperar a chamada do concurso público para o professor de artes assumir a sala. Então, muito provavelmente, muitos professores não vão ter essa aula de arte aí como professor especialista. Que auxilia no quê? Enquanto está tendo aula de arte com o professor especialista, uma coisa importante, é um especialista em arte, professor de arte, ele estudou isso, é bom para a criança, para a educação, né, do ensino, e é bom também para o professor polivalente, professor de sala, fazer o planejamento de aula dele. Então tem esse ponto aí. Aí vai ter que esperar até março, abril, chegar o professor de arte, a depender dessa chamada que vai acontecer, se acontecer em fevereiro, que ele fala que a partir de fevereiro a gente pode chamar. Aí depois ele fala, a gente vai chamar em fevereiro. Eu entendi. O que você entendeu dessa entrevista? Comenta aqui. Você entendeu que ele vai fazer chamada em fevereiro? Ou não? O que você entendeu? Comenta aqui o que você entendeu da entrevista, desse pedaço da entrevista do prefeito de Santo André. Então, eu assim, no meu entender, ele vai fazer chamada em fevereiro. Foi isso que eu entendi dessa entrevista aí. E que não chamou antes, justamente por causa do tal decreto. Tá? Esse é o pensamento que eu tenho a respeito desse assunto. Bom, precisa de professores, sim, na rede. Eu acredito que numa primeira chamada de PEB 1, falando de PEB 1, deva ser uns 150, não acho que vai ser menos que isso. Está precisando mesmo, porque tem muito cargo de gestão. E, lembrei de uma coisa, a municipalização não vai acontecer agora. Provavelmente vai ser no meio do ano. Porque na própria entrevista ele disse que precisa da ajuda do governo do estado, que ele não vai conseguir municipalizar sozinho e tal, algo nesse sentido. E aí provavelmente o governo do estado de São Paulo vai fazer a mesma coisa que fez com a prefeitura, fazer essa troca na metade do ano. Então provavelmente no meio do ano pode acontecer a troca. E aí eu acho que se realmente for confirmado isso, pode ser que tenha uma chamada ali antes do período de eleição. Uma chamada grande em junho, mês 6. E aí, depois dessa chamada, não tem mais, só no outro ano, 2025, porque em ano de eleição os prefeitos não que não podem fazer chamada, eles não arriscam fazer chamada, é isso. Que poder pode, o concurso foi homologado faz tempo, mas eles não querem correr esse risco. Tá bom? É isso. Espero que tenha entendido. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!